Bom dia, alunos. Sou o professor Osman. Para quem não me conhece, que está vindo hoje pela primeira vez, eu sou professor de filosofia, ensino filosofia para o ensino médio e também para outras turmas. Mas aqui agora nós vamos falar sobre Platão e Aristóteles. Como nós sabemos, nas aulas anteriores eu falei sobre a passagem do mito à filosofia, né? E do mito ao logos, a parte que nós falamos também sobre os pré-socráticos. Essa segunda parte nós falamos sobre a arqué, ou seja, de que é feito o cosmos, qual é a matéria básica para a construção de tudo que existe. Nós falamos sobre Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, falamos também sobre Empédocles, Anaxímenes, Demócrito e tantos outros. Agora nós vamos falar sobre uma segunda fase da filosofia, que é aquela onde entra em cenário os sofistas, aqueles que voltam mais o pensamento para a subjetividade do pensamento. Eles vão se interessar mais pelas suas conveniências e influência na política e na formação da mente dos jovens, mas pensando que o conhecimento é relativo e que o homem é feito de corpo físico, porque eles pensavam que o mundo era material e que tudo era feito de matéria. Eles não acreditavam em algo abstrato, assim, como depois Sócrates veio mostrar como o mundo era construído a partir de pensamentos universais. Essas ideias ficaram mais claras com o advento de Sócrates, foi o grande inimigo teórico dos sofistas e também influenciou os seus discípulos de forma muito proeminente, fazendo com que o maior sistematizador da antiguidade fosse Platão, seu discípulo direto, e depois, como discípulo de Platão, nós temos o surgimento de outro grande sistematizador filosófico, que é Aristóteles. Nós vamos comparar a diferença entre esses dois grandes filósofos a partir de seus conceitos fundamentais. Agora, nós vamos falar sobre o que devemos considerar uma situação problema para que a gente possa resolver na aula de hoje. Depois de nós compararmos esses dois filósofos, nós vamos colocar no final algumas questões para serem resolvidas, porque existem semelhanças e diferenças em tópicos fundamentais desses dois filósofos e, a partir desses autores, nós podemos ou nós queremos chegar a uma solução de problemas da modernidade ou da contemporaneidade para apresentar ideias concretas refletindo sobre o mundo atual. Quais são as características básicas de Platão e Aristóteles? Quais são essas características, semelhanças e diferenças? Esses filósofos, de quando eles passaram aqui pelo nosso planeta, pela nossa Terra querida? Nós sabemos que foi entre o século IV e o século III a.C., mas eles nos influenciam até hoje, gente. Até hoje eles nos influenciam. Quem foi Platão? Platão vem da palavra grega platos, que significa largura, ou seja, ele participava das Olimpíadas e ele tinha umas costas muito proeminentes, por isso ele tinha esse apelido Platão, embora o nome dele verdadeiro fosse Aristóteles. Ele foi aluno direto de Sócrates. Ele também escreveu tudo aquilo que pensam que Sócrates falou, foi escrito por Platão. Muitas coisas ele pode ter até influenciado na hora de escrever seus livros, mudando alguma coisa do pensamento socrático, mas isso é apenas uma hipótese. Pode ser que ele tenha simplesmente relatado tudo aquilo que o mestre falou em sua filosofia. E Platão, nós sabemos, ele foi autor de vários livros que são muito apreciados e lidos hoje em dia, entre os quais o Banquete, que fala sobre o amor, a República, que fala sobre a origem da ideia de república, né?
e o Timeu, que é um livro mais da sua fase madura. Entre outros, né, ele escreveu também o livro Leis. E ele é o fundador da academia. Se hoje nós participamos de uma academia, hoje a academia existe muitas atividades acadêmicas, né? Mas a academia originariamente era um lugar onde se ensinava filosofia e foi inventado por Platão. Aristóteles, por outro lado, foi o discípulo de Platão, mas ele não era grego como Platão e como Sócrates, ele era macedônio. Ele estudou durante algum tempo com Platão, 10 anos, depois fundou o Liceu. Ele era filho de um médico macedônio também, e foi o tutor do Alexandre o Grande, esse grande conquistador que praticamente construiu politicamente a civilização ocidental, influenciando com as ideias de seus mestres filosóficos, né? Principalmente disseminou a filosofia clássica através do pensamento de Aristóteles. Aristóteles escreveu obras que são muito conhecidas também. Uma delas é a Metafísica, que também é chamada de Filosofia Primeira, a Ética Nicômaco, que ele vai falar sobre como ensinar o seu filho a se comportar, né, eticamente, e também fala sobre um livro chamado Política. Política é uma espécie de continuação da Ética Nicômaco, como se fosse uma ampliação da ética da família para a ética da cidade, né? Como se tivesse uma continuidade. E também agora nós vamos falar propriamente sobre as ideias do Platão. Platão criou o mundo das ideias. No mundo das ideias, Deus, que seria chamado de demiurgo, criou esse mundo das ideias, o mundo perfeito e eterno. E dentro deste mundo, ele concebeu a existência de almas contemplando esse mundo, como se as almas existissem muito antes da existência do nosso corpo físico. E, por isso, é dito que o Platão defendia o dualismo, a diferença entre corpo e alma. O corpo pode morrer, mas a alma é eterna. E esse pensamento platônico, ele segue uma metodologia, que é a metodologia da dedução. Embora esta dedução fosse apenas uma ênfase, ele não negava a indução. No pensamento de Aristóteles, nós temos as 4 causas. Mas o que são as 4 causas? As 4 causas são causas que existem em tudo, em todos os fenômenos. Nós, por exemplo, podemos dar um exemplo assim. Um escultor teria, por exemplo, a primeira causa, que é ele próprio, que é chamado causa eficiente. Depois, ele vai pegar o mármore, que é a causa material, e vai transformar esse mármore em alguma forma que ele escolheu, né? Por exemplo, a forma de um touro. E nessa forma, nós podemos dizer que esta é uma causa também, a causa formal. E por último, ele vai dizer que existe a causa final, que é a finalidade para a qual ele fez essa escultura, como colocar no museu, para expor ou vender e conseguir recursos para sobreviver através desse tipo de trabalho, né? Agora, o Aristóteles, diferente do Platão, ele não achava que a alma fosse eterna, porque ele pensava que o corpo e a alma, eles construíam uma unidade que era inseparável. O corpo, sem a alma, é um defunto. E a alma, sem o corpo, é um mero fantasma. Então ele via, assim, uma maneira diferente de Platão, porque ele não era um dualista nesse sentido. E a virtude principal para Aristóteles, diferente de Platão, que achava que a virtude ela era uma ação perfeita por si mesma, correta, certa, baseada no bem, ele via a virtude não como extremos, como outros filósofos pensavam. Por exemplo, vou dar um exemplo entre a valentia e a covardia, que são vícios, há a coragem, porque é o meio termo
entre a valentia e a covardia. Você, quando é uma pessoa corajosa, você não pode dar um passo maior do que deve, porque é perigoso, você tem que saber quando você deve avançar e quando deve recuar. Então, a coragem, ela é mais prudente, não é? Nós podemos dar outro exemplo também, que é como se uma pessoa tivesse que andar de bicicleta. Ela andando de bicicleta, se ela andar muito devagar, a bicicleta cai. Se ela andar muito rápida, pode bater em algum lugar, em algum obstáculo, e a pessoa não vai aprender direito. O melhor é pedalar normalmente. Então, a virtude sempre está no meio termo, não é? Gente, nós vamos também falar um pouquinho sobre o mito da caverna. O mito da caverna, o Platão explicou a diferença entre doxa e episteme. Doxa seria o pensamento científico. Aliás, doxa seria o pensamento não científico, o pensamento da mera opinião. E episteme seria o pensamento científico propriamente dito. Então, nós podemos colocar e dividir a nossa turma em 2 grupos para fazer o trabalho final, e onde cada grupo deverá responder a uma das seguintes perguntas e explicar para o resto da turma. O grupo 1, como a alegoria da caverna de Platão ajuda a pensar o contexto atual da disseminação de fake news. E o grupo 2, como a virtude da moderação, conforme proposta por Aristóteles, pode ser aplicada às práticas atuais de consumo e estilo de vida. Então, agora, gente, é com vocês. Vamos responder essas perguntas e depois vocês me dão um retorno e está concluída essa aula.